Queridos irmãos, queridas irmãs, hoje, quinta-feira, 27 de outubro, dia da comunhão, dia da unidade, eu estou aqui novamente com vocês para partilharmos mais um dia a nossa Lexio Divina. Como ontem, nessa semana eu estarei com vocês acompanhando a Lexio, a nossa irmã Maria Sara está em missão em Moçambique, na África, na nossa casa, fazendo uma visita, e eu estarei aqui dando esse auxílio, ajudando esses dias. E hoje vamos partilhar mais um artigo da nossa regra de vida, o artigo 343. A igreja hierárquica, ela procede da vontade de Deus. A Santa Igreja nasceu do alto, e a sua vida, a sua potência e a sua irradiação procedem da Santíssima Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo. Ela desce em seguida na santa humanidade de Cristo, Rei, Sacerdote e Santo, e depois da sua ascensão, esta potência divina passa pela hierarquia apostólica instituída pelo próprio Cristo. Por essa hierarquia apostólica, a potência divina continua há 2000 anos a ir ao encontro da humanidade. Nós, do nosso lado, devemos reconhecê-la e acolhê-la. Então, hoje é um dia particular, né? Esse artigo da regra de vida vem justamente de encontro, quinta-feira, o dia que nós rezamos pela igreja, que nós rezamos pelo Santo Padre, o Papa Francisco, que está nessa hierarquia da igreja, e a nossa igreja que vem desde a sucessão de Pedro, desde 2000 anos, com esse pastor, esse sucessor que vai guiando, que vai conduzindo o povo de Deus. E hoje somos chamados a ter esse amor e esse coração que reza, que intercede pelo pastor, pelo chefe da nossa igreja, por tudo aquilo, os desafios e as graças vividas nos tempos de hoje dentro da nossa igreja. E a nossa leitura hoje é Efésios 6, de 10 a 20. Finalmente, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos da armadura de Deus, para poderdes resistir às insídias do diabo. Pois o nosso combate não é contra o sangue nem contra a carne, mas contra os principados, contra as autoridades, contra os dominadores deste mundo de trevas, contra o espírito do mal que povoam as regiões celestiais. Por isso deveis revestir a armadura de Deus, para poderdes resistir no dia mau e sair firme de todo o combate. Portanto, ponde-vos de pé e cingi os vossos rins com a verdade, e revesti-vos da couraça da justiça. E calçai os vossos pés com a preparação do evangelho da paz, empunhando sempre o escudo da fé, com o qual podereis extinguir os dardos inflamados do maligno. E tomai o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Com orações e súplicas e toda a sorte, orai em todo o tempo no Espírito, e para isso vigiai com toda a perseverança e súplica por todos os santos. Orai também por mim, para que quando eu abrir os meus lábios, me seja dada a palavra para anunciar com ousadia o mistério do Evangelho, do qual sou o embaixador em cadeias, que eu fale ousadamente como importa que eu fale. Que belíssima leitura hoje São Paulo nos traz, mas uma leitura também de vigilância. Todos nós devemos pedir essa graça de sermos revestidos dessa couraça da justiça que é a palavra de Deus. E São Paulo vai nos exortar a termos essa espada do Espírito Santo, que nós possamos cingir o nosso coração, cingir os nossos lábios, se assim nós podemos dizer, guardar a palavra na nossa boca, no nosso lábio, para que possamos, como São Paulo, de forma ousada, ele vai nos exortar para que eu, como embaixador, tenha a fala ousada nos meus lábios para proclamar a verdade, a palavra de Deus. E essa leitura vai nos exortar a essa vigilância diariamente. Qual é a armadura que você toma a cada dia? Qual é o capacete, qual é o escudo para combatermos as nossas batalhas diárias? E São Paulo vai nos dar, neste dia, uma ferramenta, nada melhor, se podemos dizer assim, que é a palavra de Deus, que seja esse instrumento para o nosso bom combate. O salmista hoje, Salmo 143.
Bendito o Senhor, o meu rochedo, que treina minhas mãos para a batalha e meus dedos para a guerra. Meu amor e minha fortaleza, minha torre forte e meu libertador. O escudo em que me abrigo e que a mim submete os povos. Ó Deus, eu canto a ti um canto novo. Vou tocar para ti a harpa de 10 cordas. És tu que dás a vitória aos reis e salva a Davi, o teu servo. Esse salmo é a continuação da nossa primeira leitura, o salmista que vai bendizer ao Senhor porque Ele nos protege, Ele nos reveste e Ele é a nossa fortaleza, o nosso abrigo, o nosso rochedo. A nossa força está no Senhor, é com Ele que nós podemos combater diariamente os bons combates da vida que nos é apresentado. E o salmista vai cantar a vitória, porque ele não combate sozinho, mas ele combate com Deus. O evangelho de hoje, Lucas 13, 31 a 35. Na mesma hora, aproximaram-se alguns fariseus que lhes disseram: Parte e vai-te daqui, porque Herodes quer te matar. Ele respondeu: Ide, dizer às raposas: Eis que eu expulso demônios e realizo curas hoje e amanhã, e no terceiro dia terei consumado. Mas hoje, amanhã e depois de amanhã, devo prosseguir o meu caminho, pois não convém que um profeta pereça fora de Jerusalém. Jerusalém, Jerusalém, que matas os profetas e apedrejas os que te forem enviado. Quantas vezes quis eu reunir teus filhos como a galinha recolhe seus pintainhos debaixo das asas, mas não quisestes. Eis que vossa casa ficará abandonada. Sim, eu vos digo, não me vereis até o dia em que direis: bendito aquele que vem em nome do Senhor. O evangelho de hoje ele é capaz de tocar o nosso coração, revelando esse mistério de amor do Filho de Deus por cada um de nós. Ele vai usar uma imagem muito simples, a imagem da galinha que reúne os pintinhos para mostrar o amor de Deus, o seu cuidado, a sua proteção com cada um de nós. Ele se revela de uma forma muito simples, como essa galinha, esse animal tão simples que reúne os teus filhotes. Então peçamos ao Senhor hoje a graça de sermos reunidos, recolhidos debaixo das suas asas, protegidos sobre o Senhor e amparados como o salmista e como a primeira leitura que nos dá essa arma de proteção, nos dá esse escudo que nos protege, que nos abriga, que é a palavra de Deus. A leitura patrística de hoje, do discurso contra os arianos de Santo Agostinho Atanásio Bispo. Nas coisas criadas está impressa a imagem da sabedoria. A forma da sabedoria foi criada em nós e está em tudo. É, portanto, muito justo que a verdadeira e criadora sabedoria reivindique como própria sua forma em todas as coisas e diga: o Senhor me criou em suas obras. Para visto ser a sabedoria, existe em nós quem fala. O Senhor a nomeia como bem próprio. Não é, portanto, criado aquele que é o Criador, mas por causa de sua imagem nas obras criadas, fala destas coisas como de si mesmo. Do modo como o Senhor diz: quem vos recebe, a mim recebe, porque sua imagem está em nós. Embora não incluído entre as coisas criadas, por ser sua forma e imagem criada nas obras, diz como de si mesmo: o Senhor no início de seus caminhos me criou. A forma da sabedoria foi dada às criaturas, para que o mundo nelas reconhecesse o Verbo, seu artífice, e pelo Verbo o Pai. Na verdade, é o mesmo que Paulo ensina, porque o que se pode conhecer de Deus é manifesto para ele, e Deus lhe manifestou. Pois desde a criação do mundo, através de suas criaturas, as realidades invisíveis são contempladas pela inteligência. Por conseguinte, o Verbo, por natureza, de modo algum é criado,
mas este trecho deve ser entendido a respeito da sabedoria, que se diz estar e ser verdadeiramente entre nós. Peçamos nesse dia, hoje, através de Santo Atanásio, o dom da sabedoria, que ela esteja impregnada, como diz o título, essa imagem da sabedoria no nosso coração, para discernir a vontade de Deus, discernir os seus projetos e os seus caminhos. Então, que nessa quinta-feira, nesse dia de unidade, peçamos ao Senhor que todos nós estejamos unidos e reunidos com Ele, com a nossa igreja e, sobretudo, na graça da escuta do Espírito Santo, nos deixando sermos conduzidos e recebermos a sabedoria de Deus para o nosso dia. Que Deus os abençoe. Spirito Santo, la pace sia con voi. Audiência geral desta quarta-feira, 26 de outubro. Papa Francisco dá sequência às suas catequeses sobre o discernimento. Hoje o tema, recordamos, a matéria do discernimento, a desolação. Cari fratelli e sorelle, buongiorno. Queridos irmãos e irmãs, bom dia. O discernimento, continuamos com o tema do discernimento. Como vimos nas catequeses anteriores, não é principalmente um procedimento lógico, tudo na cabeça, não. Ele incide sobre as ações, e as ações têm uma conotação afetiva, também que deve ser reconhecida, porque Deus fala também ao coração. Então abordemos a primeira modalidade afetiva, objeto do discernimento. Isso é a desolação. Do que se trata essa desolação? A desolação foi assim definida: obscuridade da alma, perturbação interior, impulso para coisas baixas e terrenas, inquietação devido a várias agitações e tentações. Assim a alma inclina-se para a desconfiança, fica sem esperança e sem amor, a alma torna-se indolente, tíbia, triste, como que separada do seu Criador e Senhor. Todos nós temos experiência disso. Acredito que, de certa forma, todos nós já vivemos a experiência disso, da desolação. O problema é como poder lê-la, pois também ela tem algo importante para nos dizer, e se tivermos pressa de nos livrar dela, corremos o risco de a perder. Ninguém gostaria de se sentir desolado, triste, isso é verdade. Todos gostaríamos de uma vida sempre jubilosa, alegre, realizada. E, no entanto, isso, além de não ser possível, porque não é possível, também não seria nem mesmo bom para nós. Com efeito, a mudança de uma vida orientada para o vício pode começar a partir de uma situação de tristeza, de remorso pelo que se fez. É deveras bonita a etimologia dessa palavra, remorso. Remorso da consciência, todos conhecemos isso, não? Remorso. Literalmente, é a consciência que morde, que não dá paz. Alessandro Manzoni, em Os Noivos, ofereceu-nos uma maravilhosa descrição do remorso como ocasião para mudar de vida. Trata-se do célebre diálogo entre o cardeal Federico Borromeu e o inanimado que, depois de uma noite terrível, se apresenta destruído pelo cardeal, que se dirige a ele com palavras surpreendentes. Tem uma boa notícia para me dar? E faz-me suspirar tanto? Boa notícia eu, disse outro. Tenho um inferno no coração. Diga-me, se eu souber, qual é essa boa notícia? Que Deus tocou o seu coração e quer fazê-lo seu. Retorquiu pacatamente o cardeal. Que Deus toca o coração e te vem alguma coisa dentro, a tristeza, o remorso por alguma coisa. É um convite a iniciar um caminho.
O homem de Deus sabe observar profundamente o que se move no coração. É importante aprender a ler a tristeza. Todos nós conhecemos, sabemos o que é tristeza. Todos. Mas sabemos lê-la, fazer uma leitura dela? Sabemos entender o que significa para mim essa tristeza de hoje? No nosso tempo, a tristeza é considerada, sobretudo negativamente, como um mal a fugir, a evitar a qualquer custo, o custo que custar. E, ao contrário, pode ser um indispensável sinal de alarme para a vida, convidando-nos a explorar paisagens mais ricas e férteis que a fugacidade e a evasão não permitem. Santo Tomás define a tristeza como uma dor da alma. Como os nervos para o corpo, ela desperta atenção diante de um possível perigo ou de um bem ignorado. Por isso é indispensável para a nossa saúde. Protege-nos para não nos ferirmos a nós próprios e aos outros. Seria muito mais grave e perigoso não ter esse sentimento e seguir em frente. Às vezes acontece que trabalha como uma sinaleira. Pare. Está vermelho aqui, pare. Estou triste, então tem alguma coisa ali. Porque, ao contrário, para quem tem o desejo de praticar o bem, a tristeza é um obstáculo com que o tentador quer desencorajar-nos. Nesse caso, deve-se agir de maneira exatamente contrária ao que é sugerido, determinado a continuar o que se tinha proposto cumprir. Pensemos no trabalho, no estudo, na oração, ou num compromisso assumido. Se os deixássemos, assim que sentíssemos tédio ou tristeza, nunca realizaríamos nada. Também essa é uma experiência comum à vida espiritual. O caminho para o bem, recorda o Evangelho, é estreito e íngreme, requer um combate, uma vitória sobre si mesmo. Começo a rezar ou dedico-me a uma boa obra e é estranho? Precisamente nesse momento me vem à mente coisas urgentes para fazer. Para não rezar e não fazer as coisas boas, todos nós temos essa experiência. É importante para quem quer servir o Senhor. É importante não se deixar enganar, guiar pela desolação. Não, mas isso é chato, não, isso não quero fazer. Esteja atento. Infelizmente, alguns decidem abandonar a vida de oração, ou a escolha feita, o matrimônio ou a vida religiosa, impelidos pela desolação, sem primeiro fazer uma pausa para considerar esse estado de espírito e, sobretudo, sem a ajuda de um guia. Uma regra sábia diz para não fazer mudanças quando se está desolado. O tempo seguinte, e não o humor do momento, mostrará a bondade ou não das nossas escolhas. É interessante observar no Evangelho que Jesus afasta as tentações com uma atitude de firme determinação. Situações de provação advêm-lhe de várias partes, mas sempre encontrando nele essa firmeza decidida a cumprir a vontade do Pai. Esmorecem e deixam de impedir o caminho. Na vida espiritual, a provação é um momento importante. Como a Bíblia o recorda explicitamente, e diz assim: se quiseres servir a Deus, prepara a tua alma para a provação. Se quiseres seguir no bom caminho, prepara-te. Haverá obstáculos, haverá tentações, haverá momentos de tristeza. É como quando um professor examina o estudante. Quando vê que conhece os pontos essenciais da matéria, não insiste. Passou a prova, mas deve superar a prova. Se soubermos atravessar a solidão e a desolação com abertura e consciência, poderemos sair revigorados sob os aspectos humano e espiritual. Nenhuma prova está fora de nosso alcance. Nenhuma prova será superior àquilo que podemos fazer. Mas não fugir das provações. O que significa essa provação? Eu estou triste, mas por que estou triste?
o que significa que neste momento estou desolado, o que significa que eu estou desolado e não posso seguir em frente. São Paulo lembra que ninguém é tentado além de suas possibilidades, pois o Senhor nunca nos abandona. E, tendo Ele perto, poderemos vencer todas as tentações. E se nós vencermos hoje, nos levantamos novamente, caminhamos e a vencemos amanhã. Mas não permanecer mortos, para dizer assim, não permanecer vencidos por um momento de tristeza e desolação. Sigam em frente. Que o Senhor nos abençoe nesse caminho corajoso da vida espiritual, que é sempre caminhar. Expresso minha firme deploração por inaceitável ataque ocorrido nos dias passados em Matujo, na província do Kivu do Norte, onde foram mortos pessoas inocentes, inclusive uma religiosa comprometida na assistência sanitária, assistência de saúde. Rezemos por toda a comunidade, especialmente pelas vítimas, especialmente pelos cristãos extremados pela violência. Benedicat vos omnipotens Deus, Pater, et Filius, et Spiritus Sanctus. Amen.